Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate. Eu sou o Adriano Moneta e o nosso programa é realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e pelo Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito de tecnologia e inteligência aplicadas à investigação criminal. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado é Rafael Velasquez, ele que é Regional Manager da empresa TechBiz Forense Digital. Ao lado dele, a anfitriã da semana é a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do CITPESP, para quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas ao Rafael, doutora. Rafael Velasquez, é uma satisfação, uma honra tê-lo aqui. Rafael Velasquez, inclusive, é muito parceiro das polícias judiciárias, tanto da Polícia Civil como Federal, nos apoios aos nossos congressos e simpósios de combate à criminalidade, utilizando a inteligência e a tecnologia. Então é muito, muito importante e nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui no nosso programa para falarmos um pouco de como a tecnologia pode instrumentalizar e potencializar nas investigações, as investigações da Polícia Judiciária. Pode falar, fique à vontade. Muito obrigado. O programa inteiro seu hoje. Muito obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado, doutora Raquel. Para a gente, de fato, é um prazer, é um momento importante para a tecnologia, importante para a segurança pública. A gente vive um momento agora de grandes transformações dentro do mundo tecnológico e a criminalidade, pelo que a gente tem percebido, ela também vem migrando. Assim como os crimes comuns de homicídio, assassinato, homicídio, tentativa de homicídio, crimes violentos, a criminalidade cibernética ela também vem ganhando, infelizmente, um espaço muito grande. E esse espaço ele vem aumentando a cada dia mais o tamanho dos roubos, o tamanho das fraudes. E a tecnologia ela é um grande aliado. A gente entende que hoje, sem tecnologia, até para crimes comuns, muitos são elucidados, pelo que a gente tem visto estatísticas e também um pouco em televisão e notícias, eles são elucidados com o uso da tecnologia. Então, para mim, de fato, em nome da TechBiz, em nome dos nossos parceiros, é um grande prazer. E, Raquel, de fato, muito obrigado. E quais são, então, aproveitando a deixa que você acaba de dar, os maiores desafios tecnológicos que envolvem, na sua opinião, a investigação criminal? Boa pergunta. Eu entendo, assim, que os desafios eles são variados. A complexidade, a distância temporal, muitas vezes, da pessoa que comete o ato infracionário, o crime, e muitas vezes a vítima, há uma distância. Essa complexidade das pessoas que se escondem atrás de IPs e de códigos de internet, que muitas vezes são difíceis de desvendar. E o mais interessante disso é perceber que muitas vezes está longe ou em outro país o criminoso, o que torna ainda mais difícil o trabalho da polícia, a polícia judiciária que tem esse papel importante de garantir os nossos direitos, mas percebam que sem a tecnologia o trabalho hoje ele está deverazmente mais complicado de ser executado. E, Adriano, assim, interessante a pergunta sobre o desafio, porque eu percebo que a complexidade não só dos meios tecnológicos tem aumentado, também a capacidade do crime organizado, infelizmente, cada dia que passa, a gente percebe que ele está mais organizado, com cooptação de pessoas, inclusive com alto poder intelectual, de desenvolver novas ferramentas e novas técnicas. E percebam, há 10 anos atrás, o WhatsApp não era uma realidade tão costumaça como é hoje. E eles se escondem não mais nos grampos telefônicos, que outrora, de fato, a polícia tinha muito resultado. Mas o que eu percebo hoje é que poucas pessoas falam ao telefone o ilícito. Ele se propaga e o vetor dele acaba sendo as mensagens, principalmente no Brasil, de WhatsApp, Telegram e outros grandes meios de comunicação. Então, o primeiro desafio que eu entendo é o volume de informações ele é muito grande. A gente tem um caso, talvez, da Marielle como um caso onde o Ministério Público e o delegado de homicídios da Polícia do Rio, quando foi elucidar e falar quem eram os autores do assassinato, foi interessante, porque parte dos dados eles foram obtidos a partir da nuvem, dos backups junto ao Google, que é um provedor de informações de acesso à internet e de dados, né, de nuvem e para gravar informações, foram a partir de lá, de pesquisas que foram feitas pelos ex-militares, informações que eles buscaram a partir de rotinas, endereços, lugares, pelo menos isso foi o que foi divulgado pelo Ministério Público
e também pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou seja, demonstrando que, além dos vídeos e câmeras da região, tão importante é ter acesso aos dados das pessoas em nuvem. Então, o desafio é volume de informações. O outro desafio grande, de fato, é essa questão de distância física, muitas vezes entre o autor e as vítimas, o que dificulta, entra uma questão de jurisdição, de quem é a responsabilidade, é onde a vítima está, é onde o criminoso ele se encontra. E outros fatores, como, por exemplo, criptomoedas. O Bitcoin é o exemplo mais conhecido, mas tem outras, onde as transações, o dinheiro, muitas vezes não se movimenta nas contas e nem nas malas de dinheiro guardadas em apartamentos, mas sim em pagamentos de Bitcoin, que tem um valor, na sua conversão em dólar, um valor bastante substancial. Então, a gente tem complexidade e o volume de informações, o fato de se esconder atrás, né, dos IPs das máquinas, e também uma questão relacionada às moedas e o follow the money, que é um termo muito comum, acaba que se torna ainda mais difícil seguir o dinheiro, porque o dinheiro ele é uma criptomoeda que não é passível, no primeiro momento, de fazer a rastreabilidade daquele tipo de informação. Deixa eu interromper só um segundo. Pode, doutora? Tá. Não, indo no mesmo gancho, sabemos que a tecnologia é uma realidade hoje, e negar isso, o trabalho utilizando a tecnologia para instrumentalizar a nossa investigação, é negar a realidade vivenciada, o presente. E a Polícia Civil do Estado de São Paulo está muito arcaica. Só para você ter uma noção, Rafael, agora estamos finalizando o inquérito eletrônico aqui no Estado de São Paulo. Mas sendo pragmática e falando na Polícia Civil do Estado de São Paulo, o que o governo, para que ele saia desse discurso marqueteiro e realmente ele combata a realidade, o nosso problema de frente, quais seriam as tecnologias adequadas que a Polícia Civil do Estado de São Paulo deveria adquirir para que possamos investigar de forma real, com a paridade de armas com aqueles criminosos que praticam os crimes? Beleza, ótima pergunta. Hoje eu percebo que um dos grandes vetores é o telefone, é o smartphone. Sim. No geral. Então, sim, soluções para análise de celular e para análise de tablets, isso é hoje, de fato, uma grande necessidade para a Polícia Civil de São Paulo, pegando um case que é o qual a doutora citou, mas isso também reverbera para outras polícias, mas fazendo uma análise local no estado de São Paulo, sim, aumentar a capacidade de fazer extração de dados de telefone. E mais, quando a gente fala de inteligência, não tem a ver só com o dado extraído, mas com a análise que é feita dele. Ou seja, saber qual é o dado que você vai extrair. Isso, o dado e como que esse dado se relaciona com outras informações. Então, como é que eu cruzo dados de redes sociais com o telefone obtido daquele meliante, de repente, que praticou um crime? Como que eu junto essa informação com outros crimes que são praticados naquela região? Então, o que eu entendo que a Polícia Civil tem que fazer, investimento é inteligência. Seria uma inteligência artificial, a utilização de uma inteligência artificial? Também. É o tipo de tecnologia que ela já vem para poder entender, por exemplo, comportamentos médios de criminalidade em tais regiões. Repetição, o horário do crime médio naquela região, que tipo de carro. Às vezes é possível, inclusive, com a inteligência artificial, e fazendo uma análise cruzada dos dados, saber que o carro ele está numa lista negra de carro, por exemplo, roubado. Ele passou na 23 de maio, mas olha que interessante, ele também passou na rodovia em Campinas, mostrando que o carro, além de roubado, ele é clonado. Então, só para vocês entenderem como que hoje viver sem tecnologia para o combate à criminalidade é algo realmente impensável. Então, para São Paulo, eu entendo que além da extração dos dados, eu peguei o telefone como hoje um grande vetor, mas é a capacidade analítica, a implementar inteligência artificial e uma base analítica que é cruzar dados de fontes diferentes. De sistemas que a polícia já existe de inteligência, mas com novas tecnologias, como web, como dados de redes sociais, fontes abertas. Então, hoje a gente tem um arcabouço de dados a serem coletados. Perfeito. Eu ia perguntar, no momento em que a doutora Raquel fez a pergunta, o seguinte: é interessante a gente observar que, ao longo dos anos, o surgimento de novas tecnologias, porque a gente falou agora de WhatsApp, o próprio celular não havia da forma como ele é hoje, eu diria 15 anos atrás, talvez, pouco menos, 13 anos, tablet e outras coisas mais. Então, isso faz com que, posso estar errado, você me corrija, as empresas que produzem a tecnologia para o rastreamento ou deciframento de dados, etc., tenha que sempre estar sendo desafiada pelas coisas novas, realizando pesquisa e desenvolvimento para chegar lá. Exatamente. Adriano, você pegou num ponto muito importante. Assim, do mesmo jeito que o Estado e a doutora Raquel, que o representa, exige, do nosso lado, enquanto indústria, o desenvolvimento é sempre tentar estar um passo à frente. Por que eu falo tentar?
né, seria muito leviano da minha parte falar que a gente sempre está à frente. E não está, porque é difícil. Porque não tem só o crime organizado, tem a própria indústria. Então, por exemplo, falando aqui do celular, a Apple ela tem que criar mecanismos para proteger os usuários. Da mesma forma que o criminoso sabe que ela tem tecnologia para proteger, ele começa a utilizar a tecnologia sabendo que é protegido, teoricamente. Então perceba que a gente tem que fazer uma pesquisa em desenvolvimento para conseguir achar brechas de segurança de quem fabrica os telefones, para ter acesso aos dados dos meliantes. Então, assim, é um negócio muito complexo, mas é interessante que o trabalho nosso é esse. São milhões investidos nisso. Então, a gente tem tecnologia hoje americana, tecnologia israelense, que ela foi feita para justamente procurar brechas e conseguir extrair os dados. Mas de quem? De quem está do lado errado da lei, e não quem está do lado correto da lei. E como é que faz para estar sempre, no mínimo, lado a lado com esses criminosos que também pegam a tecnologia para utilizar contra a lei, de forma criminal? Porque imagino que a mente brilhante, entre aspas, deles também seja atuante no sentido de inventar coisa nova para burlar justamente a investigação criminal. A gente tem percebido que do avanço de fato, mas a indústria, em relação ao crime organizado, muitas vezes a gente consegue dar um passo à frente. Assim, a dificuldade muitas vezes é com os próprios fabricantes, porque, veja, a Apple ela tem que garantir segurança para os usuários. Tem um caso clássico que aconteceu nos Estados Unidos, que é o caso dos terroristas de San Bernardino, onde o FBI solicitou que a Apple abrisse o telefone dos dois terroristas que foram mortos, enfim, na ação da polícia. E a Apple ela se negou a fazer a abertura dos telefones. Então foi uma empresa israelense, que ela tem base também nos Estados Unidos, que fez a abertura dos dados, e isso é de uma maneira muito interessante. Mesmo com a negativa da Apple. E ela tinha tecnologia para poder fazer a abertura. Só uma dúvida, e a quebra dos dados. Eu não lembro dessa situação. Não existia uma ordem judicial ordenando a Apple abrir? Existia, mas é uma briga judicial disso nos Estados Unidos, onde a empresa, se ela fizer uma abertura, ela entende que vai quebrar vai decifrar, e qualquer governo de qualquer lugar do mundo, não necessariamente do lado correto da lei, vai se usufruir disso para ter acesso aos dados. Sendo que os israelenses já deveriam ter feito a tal da engenharia reversa, faz tempo já tinham todos os dados. Hoje, né, Israel é um berço da tecnologia de combate à criminalidade. Assim, é um país pequeno, mas com uma tecnologia avançadíssima, e eles exportam isso. Né? O Brasil é um grande lugar que a gente vem utilizando, e assim, no caso a TecBiz, como uma empresa que faz a comercialização e a venda, a gente vem enxergando o resultado, e tão exitoso tem sido as ações da polícia quando aparado corretamente com a tecnologia adequada. Rafael, eu preciso encerrar agora o primeiro bloco, mas a gente já volta no segundo conversando mais sobre este assunto. Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco de hoje fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos conversando a respeito de tecnologia e inteligência aplicadas à investigação criminal. Eu vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é Rafael Velasquez. Ele é Regional Manager da empresa TecBiz Forense Digital. Ao lado dele está a nossa anfitriã da semana, a doutora Raquel Cobasti Galinatti, que é a presidente do Sindipesp. Doutora Raquel, a senhora tem alguma pergunta para o Rafael? Sim. Ele volta falando do pensamento que eu interrompi no bloco passado. Não, ele pode concluir e depois a gente continua. É interessante, na verdade, eu até já havia concluído assim, nessa questão relacionada ao passo à frente, né, dos criminosos. Mas, gente, assim, entendam, é sempre um gato e rato. Eles, de um lado, buscam, do nosso lado da indústria, a gente tem que buscar inovar sempre. Então, a gente fala que é um trabalho interminável. O P&D ele envolve isso, pesquisa e desenvolvimento. Sempre trabalhar em prol de uma tecnologia acessível, principalmente acessível. Né? Não pode ser uma coisa que é interessante, é legal, mas veja, ninguém consegue ter acesso. Como que a polícia, na sua realidade regional e estadual, consegue ter acesso a isso? Mas
enfim, o trabalho de pesquisa ele vem acontecendo fortemente. Rafael, aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo, de forma muito tímida, tem se utilizado o Cellebrite. Perfeito. Poderia essa tecnologia ser utilizada na Polícia Civil toda do Estado de São Paulo, Perfeito. e não somente algumas unidades policiais de inteligência. Eu concordo. O que é o Cellebrite? O Cellebrite é uma solução de extração de dados hoje, a principal solução no mundo de extração de dados de telefone. Então, é a solução que a gente vê, por exemplo... E ela vem de Israel. Ela vem de Israel. Tecnologia toda 100% israelense. Então, no Brasil, a gente já tem hoje a Polícia Federal, o Instituto de Criminalística, várias polícias civis de outros estados. Acontece que, de fato, a Polícia de São Paulo precisa disso, já espalhada em diversos, pelo menos os departamentos, se possível em seccionais, nas unidades de inteligência, mas num cenário até um pouco mais tímido, em todos os departamentos. Precisaria de ter pelo menos um, porque hoje o volume de telefones ele é muito grande. Eu não sei arriscar para não ser leviano números aqui, mas imagino que cada departamento, numa análise maior, deva ter por mês uns 200 a 300 telefones. Muito mais. Ou muito mais do que isso, talvez. Se encaminhar tudo para a polícia científica, eles não têm condição nenhuma de conseguir dar resposta no tempo necessário para o combate ao crime. Isso que é interessante. Existe uma triagem para qual aparelho deverá ser avaliado numa perícia. Qual aparelho nós, como delegados de polícia, enviamos para a perícia para que haja um conjunto probatório assim, útil para o inquérito policial. Eu concordo. É isso que a gente preconiza, sabe, Raquel? Assim, do nosso lado, claro que a gente não quer determinar nada para ninguém, mas a gente entende que se dentro do mundo da Polícia Civil houver uma triagem, uma capacidade de analisar o que precisa, de fato, tornar prova para efeito comprobatório no futuro, aquilo sim vai para a perícia. Muitos dados são para sua análise policial naquele momento, seja para inteligência, seja para alguma tomada de decisão e até mesmo para poder avaliar. Então, o que a gente entende é que o ideal é, assim, sempre triar os dados e triar as informações. Só depois disso enviar aquilo que de fato é relevante e que exige algum tipo de comprovação para a perícia. E o Cellebrite também foi utilizado na Polícia Federal, na Lava Jato? Hoje a Polícia Federal ela possui diversas licenças, centenas na verdade, acho que a gente pode colocar nesse número, Ministérios Públicos Federais. Eu posso falar, enfim, são todos contratos que são públicos, então não tem nenhum tipo de sigilo acerca disso. Mas o fato é que hoje ainda é muito tímido no estado de São Paulo. Infelizmente. Mas na Polícia Federal, até mesmo no sistema penitenciário, já possui algumas unidades da Cellebrite, e o produto ele vem sendo utilizado com bastante êxito. Né? Assim, então, isso tem modificado bastante o cenário investigativo nos últimos 2 anos. Esse Cellebrite seria o quê? Um software? Ele é um software. Mas é algo físico que você coloca um telefone em algum dispositivo e o software atua? Ou você simplesmente liga no cabo no computador, como sempre faz, ou como até um leigo pode fazer, e daí sim utiliza o software, o Cellebrite, para penetrar no telefone? Boa pergunta. Assim, na verdade, ele é um software, na sua grande essência, mas ele vem com um conjunto de cabos que tem inteligência, que o cabo, quando você conecta no celular e faz a extração, ele que faz a mágica. Mas uma coisa que é importante, e isso é uma coisa que vale a pena deixar bem claro, ele exige sim capacitação. Ele não é uma solução que a gente brinca plug and play, que você coloca o telefone e magicamente sai extraído do outro lado. Assim como o Adriana, você colocou muito bem, a tecnologia na indústria de quem fabrica o telefone evolui. Então eles vão criando dificuldades para que seja feita a extração. Então é necessário, doutora Raquel, não só a compra, porque às vezes o Estado ele faz a aquisição. Mas mais do que aquisição, tem uma coisa importante chamada capacitação. Capacitação daquele que vai operar. Exatamente. E esse, voltando à primeira pergunta, até Adriano, sobre desafios. Um dos grandes desafios não é só a compra, é um desafio de manter isso útil com capacitação para os agentes de polícia. E, por fim, um desafio que eu acabei não falando, mas que eu acho que vale a pena colocar, são as diferentes realidades de um país continental como o Brasil. Quando a gente esbarra na Polícia Civil de São Paulo, você tem um perfil de criminoso. Na Polícia Federal, você tem um outro perfil. No sistema penitenciário, que são pessoas que estão em cárcere, e infelizmente há telefones, o perfil é outro. E tanto a tecnologia do telefone ela influencia no resultado, como também o tipo de crime que a gente está buscando os dados dentro do telefone. Então, assim, é um produto que ele atende a todo mundo de segurança pública. O exemplo, no caso da Cellebrite. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você até já colocou
nessa sua resposta um pouco da resposta dessa pergunta, que é a questão do governo. Quer dizer, por exemplo, no caso de São Paulo ou de outros estados, o governo, mas vamos falar daqui, ele poderia colaborar, por exemplo, aumentando o número de equipamentos, de unidades, desse software e etc. De que outra forma, na sua opinião, enquanto indústria, o governo poderia também colaborar para a efetividade, justamente no combate à criminalidade usando tecnologia e inteligência? Legal. Eu dei um exemplo do mundo de telefone, que talvez o telefone hoje seja um grande vetor da criminalidade, porque as pessoas acham que se escondem atrás do telefone. Lê do engano. Com acesso ao telefone, a gente consegue, de fato, extrair, inclusive, informações que foram apagadas. Mas o telefone é um elemento. Quando eu falei anteriormente sobre capacidade analítica e inteligência artificial, é utilizar os dados já provenientes nas bases de dados da polícia com dados de fontes abertas, que a gente fala. Então, por exemplo... Redes sociais, por exemplo. Redes sociais. Quais são as empresas que aquele CPF ele é dono, aquele CNPJ, quais são as empresas, a relação parental de pais e irmãos para efeito de laranja, quando se cria laranja para lavagem de dinheiro. Então, percebam que os dados estão aí, as bases de dados, sejam públicas ou privadas, ou seja, a da polícia tem as suas bases privadas e bases públicas que são abertas na internet. Se a gente conseguir utilizar um cockpit de inteligência correto, a gente consegue sim aumentar a efetividade na resposta ao crime. Outra crítica aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo, não para a Polícia Civil, porque temos um dos melhores policiais e delegados de polícia preparados, mas uma crítica aqui para o governo do Estado de São Paulo é a falta também de investimento em delegacias eletrônicas, que investiguem crimes eletrônicos. Que o crime eletrônico, hoje, ele está cada vez maior, seja em fake news, seja em lavagem de dinheiro, Sim. seja em qualquer prática, até extorsão, mediante sequestro, etc. Então, tínhamos que ter mais delegacias especializadas em crimes eletrônicos. Eu concordo, sim, isso acho que tende a conseguir dar um suporte maior para a população. E você deu alguns exemplos, mas assim, gente, nós temos problemas básicos até de boleto fake, de criação de boleto. Quando você paga, o dinheiro não vai para a empresa do boleto que você paga, e sim para o bolso de alguém que está roubando aquele dinheiro. Até mesmo publicação de vídeos e fotos de meninas e homens também em sites pornográficos. Pedofilia. Além, claro, desse crime que é a pedofilia, enfim. Eu falo que hoje, infelizmente, a criminalidade que utiliza o meio eletrônico ela é muito grande, em uma vastidão de crimes. Eu percebo que o direito ele tem evoluído para tentar tipificar tudo. Mas, gente, também é mais uma vez o gato e rato, né? O crime acontece, se discute no Congresso, então leis para tipificar aquele crime e sim colocar em cana aqueles que de fato praticaram aquele delito. Principalmente porque existe a lenda de que atrás da internet você estaria sob o manto do anonimato. Você não conseguiria ser investigado ou até mesmo indiciado ou apontado. Mas com a tecnologia aí super avançada, não existe mais anonimato em lugar nenhum, seja no não existe. Real, no mundo O que existe virtual. é uma dificuldade maior, naturalmente, de se encontrar, mas tivemos há 3 semanas atrás uma operação, a 4ª operação, Luz na Infância, que foi coordenada pela Senasp. Eu acompanhei a Polícia Civil de São Paulo, como outros, todas as polícias. Eu não lembro quantas prisões, mas só em São Paulo acho que foi 100 e algumas pessoas. E percebam, são gente que achavam que estava se escondendo. Inclusive teve um caso, acho que de um médico pediatra do interior de São Paulo. Foi, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi isso mesmo. Pensem, gente, quem tem filho e quem não tem também, mas percebam, um médico pediatra. Um pedófilo que tinha armazenado uma série de informações nos computadores. Então, ele achava que estava anônimo. Foi preso, né, para o nosso bem. Então, Raquel, eu não estou falando que todo mundo... não existe anonimato. Isso é um fato. Agora, existe uma dificuldade? Não tenho dúvida, que encontrar as pessoas. Mas hoje eu acredito muito na Senasp, assim, enquanto instituição que vem ajudando e dando apoio também às polícias civis, em inteligência, em organização, em tecnologia, para combater esse tipo de crime. E até padronizando, né? Bingo, em padronizar o trabalho também. E isso é uma coisa importante, porque padronizar se fala volta... a mesma língua. Isso, volta a questão de capacitação também. Rafael, a gente tem só 1 minuto e meio. Vamos lá. Eu queria que nesse 1 minuto e meio você desse uma ideia para o telespectador e para a gente também, as soluções que a TecBiz Forense Digital tem para esse tipo de mercado. Legal. Interessante essa colocação, porque a gente falou um pouco e deu um enfoque em telefone, mas perceba que a gente tem outros tipos de tecnologia que vão desde
possibilidade de cruzar os dados de telefones, assim como tem os telefones, tem os computadores. Quando a polícia ela faz as apreensões, em busca de apreensão, volta com os computadores. Como é que eu consigo saber se naquele computador tem alguma imagem de pedofilia? Como que eu consigo, na Dark Web, que é um termo tão utilizado e falado ultimamente, como que eu descubro se ele navega na Dark Web trocando dados e informações? Então, hoje existem tecnologias disponíveis já para o mercado de segurança pública que envolve extração de dados de computadores, extração e análise de dados de celulares, a possibilidade de triagem dos dados, doutora Raquel, que eu citei anteriormente, em deixar isso nos seccionais, nas delegacias ou mesmo departamentos, para analisar e enviar para a polícia científica, só aquilo que de fato é relevante. Então, triagem, análise de celular, análise de computadores, possibilidade de quebrar a senha de arquivos que vierem criptografados, a gente tem condições hoje de quebrar a criptografia dos arquivos, e hoje até computadores especializados em investigação, máquinas com cockpit de inteligência, onde ele já conecta automaticamente em redes sociais e busca os dados. Você pode inclusive fazer infiltração de agente que a gente fala, agente virtual, em redes específicas, sem criar esse traço para que o criminoso descubra que está sendo monitorado. Em grupos de WhatsApp, sem sombra de dúvida. Hoje a tecnologia está disponível para isso também. Então, são máquinas, computadores, software especializados nisso. Adriano, eu só gostaria de dar um recadinho. É uma realidade que deveria ser a realidade aqui do Estado de São Paulo, do Estado mais rico da Federação. Investir em tecnologia, investir na Polícia Civil para que pudéssemos combater o crime com toda a nossa potencialidade e eficiência. Então, precisamos que o governo do Estado de São Paulo atente para a população do Estado de São Paulo investindo na Polícia Judiciária. Rafael Velasquez, Regional Manager da TecBiz Forense Digital, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, também gostaria de agradecer a sua presença. No programa de hoje, nós conversamos a respeito da tecnologia e inteligência aplicadas à investigação criminal. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.